A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui trazendo a palavra que você veio buscar, como você sempre faz. E espero estar ajudando. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. E ela se encontra em Marcos, capítulo... Esse aqui é o capítulo 8, no versículo do 2 ao 8, que vai nos dizer assim: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Aqui foi na segunda multiplicação dos pães, né? Que Jesus, o povo todo viu Jesus chegando, eles foram para um lugar distante. E eles correram tudo para escutar Jesus, para ver seus ensinamentos, né? E Jesus aí viu que aconteceu a mesma coisa que lá no primeiro. Era muita gente, eles não tinham o que comer. Lá eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? E aqui também não era menos, aqui tinha também 3 a 4 mil pessoas. Então, aí Jesus lhes perguntou, quantos pães? Mas não, no 4 os discípulos disseram, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Esquecendo do que Jesus tinha feito lá, né? E Jesus lhe perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Aqui, né, os discípulos, eles, mesmo Jesus tendo feito lá, eles sempre tinham aquela coisa, né? E, tipo, é isso aqui nem a gente agora, sabe, irmãos? Nós às vezes esquecemos pequenas coisas que Jesus faz para nós. Nós pedimos e quando vimos ele nos provê aquilo que estamos necessitados. E daqui a pouco a gente esquece, quando a gente precisa de novo, a gente se desespera e esquece do que ele fez da outra vez. Parece incrível, gente, mas é assim. A gente esquece do que Deus já fez pela gente. Aí a gente já fica nervoso de novo, meu Deus, vai faltar, eu vou ficar sem. Não, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Aqui Jesus está mostrando que assim como ele fez lá, ele vai fazer de novo. Assim como ele curou um cego, assim como ele curou um surdo e mudo, os discípulos estavam sempre vendo os milagres, as coisas de Jesus, e eles sempre se questionavam como e agora como vai ser, né? E agora se temos só isso, como vai ser? E Jesus sempre mostrava para eles, aquilo ali era uma amostra de Jesus, que não era para deixar dispensar o povo nunca com fome. Aquilo ali era tipo uma parábola que depois veio Jesus, queria mostrar que nunca poderia, estavam ali como ovelhas desgarradas, estavam ali sem comida, sem nada. E Jesus foi ali, deu de comer e deu a palavra. E assim ele queria ensinar para os seus discípulos. Nunca dispersem as pessoas sem dar-lhes o alimento. O alimento, o que ele estava dizendo? O alimento da palavra. Né? A palavra, a gente vai buscar a palavra, a gente tem que sair com a palavra. Hoje em dia a gente vê tantas igrejas, né, gente, que tem shows com os melhores cantores, tem isso, tem aquilo, e a palavra que é bom, às vezes, ou se tem, não tem o espírito, né? É fraca, é fria, a pessoa não sai dali com o alimento que vão buscar. Muitos vão por causa de shows, muitos vão por causa do cantor, mas quem vai buscar o alimento da palavra de Jesus sai com fome da igreja. Então, essa palavra que os fariseus
Eles presenciaram esse milagre de Jesus. Eles estavam sempre cuidando de Jesus, mas não era para acreditar, para se maravilhar, era para achar um erro de Jesus. Tudo que eles queriam era achar um erro de Jesus, uma falha de Jesus. E eles presenciavam aquelas maravilhas. Jesus ficava muito triste com isso, porque eles eram conhecedores das Escrituras, né? Eles estudavam as Escrituras e não acreditavam em Jesus, em nada que Jesus fizesse. Não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Aquilo entristecia muito, porque assim eles mostraram que eles, na verdade, eles queriam criar uma religião própria deles, porque eles falavam de Deus, mas não acreditaram que Deus mandou seu Filho. Não acreditavam em todas aquelas maravilhas, não acreditavam na inteligência de Jesus. Jesus tinha um conhecimento, um grande conhecimento que veio dos céus. E até tem a passagem que diz: quem é esse que, da onde tirou tanto conhecimento, como faz tais coisas? As pessoas não acreditavam que ele era Filho de Deus, com tudo que ele era diferente, que ele fazia aqueles milagres que nunca eles viram antes. Ele ressuscitou pessoas, ele trouxe, ressuscitar foi o maior dos milagres, e mais esse aqui da multiplicação dos pães também. Todos comeram, sobrou quantos lá? Sobrou, parece 12 cestos. No primeiro aqui também sobrou. Então assim, ó, Jesus fazia milagres impressionantes. E eles não queriam aceitar que ele era filho de Deus, mas eles não queriam aceitar porque eles não queriam perder seus cargos, seus poderes, seu dinheiro que eles ganhavam lá para fazer aquilo tudo. Então, assim, eles rejeitaram Jesus, eles perderam a salvação deles, porque onde Jesus ia fazer um milagre, eles estavam lá. E você sabe dessa história, eu sei, mas essa palavra aqui que Jesus colocou hoje, então, talvez seja aí para você também não duvidar, não acreditar, não desacreditar, porque se você chegou até aí, até agora, Jesus sempre esteve ali com você, nunca deixou faltar nada. Se você parar para pensar, às vezes pode ser pouco, pode não ser aquilo que você queria, e geralmente, gente, Jesus dá o que a gente quer. Não é assim, eu vou comer isso que tem, mas ele até, se você não conseguir comer aquilo que você quer, tipo, você não tem uma carne maravilhosa para servir para sua família, mas você vai ter um ovo, você vai ter uma coisa mais barata, você vai dar um jeito, vai fazer uns bolinhos, umas coisas, ninguém vai passar fome. É triste porque a gente não está acostumado, muita gente não está acostumada com isso, mas a gente passa. E isso é tão interessante e importante, porque a gente aprende a dar valor para as pequenas coisas, porque o nosso país está numa crise, estão falando em guerras, nós estamos sujeitos a qualquer momento passar por uma situação muito delicada, porque se acaba estourando guerras, coisas assim, tudo diminui, não tem mais comida para comprar nos mercados, não tem mais aquela fartura que mesmo a gente tendo dinheiro, a gente não vai ter acesso. Todas essas coisas, quem já passou por uma guerra sabe. Eu não passei, graças a Deus, mas meu pai contava. E a gente vê aí na televisão essas guerras que teve na Ucrânia, essa guerra que teve em Israel. Israel até não foi tão, mas olha lá em Gaza. Quantas pessoas não tinham mais onde comprar, não tinham mais onde comer, tinham que esperar ajuda de outros países. Imagina, gente. Então, assim, se nós estivermos preparados, às vezes, nós temos que entender isso. Jesus quer nos preparar, quer preparar o povo dele. Então, se você tiver 1 quilo de farinha, um azeite, que nem era naquela época, nós vamos conseguir sobreviver, porque nós vamos saber fazer um bolinho ali de farinha para nossos filhos não vão passar fome, morrer de fome. Tudo isso a gente tem que estar preparado.
A gente não pode estar preparado só para comer o bem bom, sentar na mesa farta. Nós temos que estar preparado para todos os momentos. Então, nós temos que fazer. Por isso que é bom a gente fazer bastante jejum. Você que tem, é bom você fazer às vezes jejum, você ensinar a sua família, porque não estamos livres, gente. Olha o jeito que está o mundo, nós não estamos livres de passar por muitas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade do alimento. Então, assim, nós temos que estar preparados. E Jesus, ele prepara o povo dele. Aqui, assim como ele alimentou aqui muitas pessoas com pãezinhos, aqueles pãezinhos, na época não tinha nem fermento, eram pãezinhos simples. Pães de cevada, pães, não eram uns pãezinhos bons, mas alimentou todo mundo, alimentou com os peixinhos, fez a multiplicação. E a gente aprende também a fazer multiplicação, gente. Se você tiver aí um peixe, você não vai assar um peixe maravilhoso, comer todo aquele peixe. Às vezes você reparte, deixa um pedaço para um dia, outro pedaço para o outro. Às vezes a gente se sente assim, puxa, eu passando por isso, mas agradeça a Deus por não faltar. Nós temos que agradecer a Deus por não nos faltar o alimento. Mesmo que nós tenhamos que cuidar, que multiplicar, nós temos que aprender a viver assim, gente, infelizmente. E daqui a pouco, se não acontece nada, Deus vai lhe dar de novo a fartura, vai lhe dar a mesa cheia, vai lhe dar aquele banquete que ele promete aos filhos dele. Então você pensa pelos dois lados. Ou você aprende, fica grato a Deus, ou você espera quando chegar os bons momentos, né? Enquanto não chega, você vai aí aprendendo com a vida. Aprendendo com a vida. Amém, gente? Que muitas pessoas passam necessidade na infância, depois tem uma vida melhor, mas muita gente nem sabe o que é isso. Tem gente que nasce já bem, graças a Deus, e nunca passou por uma